Olá pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada. Tem pessoas que nos assistem até pela madrugada. Que bom ter você aqui comigo, tá bom? Muito obrigado por estar conosco no canal do professor Rogério Melo. Agora também professor Rogério Melo no Instagram, né? Consegui mudar. Professor Rogério Melo no Instagram e Rogério Humanas no Facebook. Mas eu estou mais no Instagram e também aqui no canal do YouTube. Se inscreva no canal, deixa seu likezinho, compartilhe quantas vezes for necessário para que você receba sempre as nossas notificações, tá ok? O tema de hoje nós vamos falar na DSM-5. Caso você não entenda ou você não saiba, a DSM ela vem aí como uma... O que é realmente a DSM? A DSM é uma sigla em inglês que ela vem para diagnósticos, para as pessoas, para diagnóstico de trabalho de saúde mentais, com diagnóstico de saúde mentais, enfim, a nível mundial. Então o DSM ele vem já para te dar uma diretriz, te dar um norte. Não significa que ela é somente baseada no trabalho, assim como se fosse o último recurso que você precisa para trabalhar com uma pessoa em determinada habilidade, quer seja ansiedade, depressão, não. Na realidade a DSM ela vem para nortear. E na DSM-5 ela veio com a CID-11, que lembra que nós tínhamos lá a CID, que nós trabalhávamos CID-10 e tal, que nada mais é do que aquele diagnóstico quando é fechado pelo médico, ele vai lá e coloca a CID, né? Daquele paciente. A partir da CID daquela criança ou daquele paciente adulto, enfim, é que você vai procurar trabalhar e ajudá-lo da melhor forma possível. Então, para que essa criança possa receber esse atendimento, possa receber o melhor trabalho do professor ou do interventor, independente do nome, do AT, né, da atendimento terapêutico, do analista do comportamento, para quem trabalha, né, com a ciência ABA, com a ciência Denver, então ela vai ser o norteador. Então, o que veio acontecer na DSM-5? Na versão anterior, o autismo era subdividido em 5 categorias clínicas, o que dificultava e atrasava o fechamento do diagnóstico. O DSM-5 normatizou as características globais do TEA, deixando os critérios diagnósticos homogêneos e facilitando a identificação do autismo. Outra novidade foi a fusão do transtorno autista, do transtorno de Asperger, ou Asperger, né, como queiram, do transtorno global do desenvolvimento no transtorno do espectro autista. Então agora, aquela diferença toda que vinha do global, do Asperger, ela agora se tornou exatamente o transtorno do espectro autista. Inclusive, eu mesmo vou fazer uma revisão da segunda edição deste livro, né, que eu tenho lançado, o transtorno do espectro autista, que você encontra na Amazon, inclusive com sugestões para musicoterapia, para trabalho com a criança e desenvolvimento, uma investigação que eu fiz inclusive na cidade de Cuiabá, com investigação com mãe, com uma mãe de um aluno, né? Inclusive aqui ela dá uma entrevista até um pouquinho longa. E aqui eu também trabalho com jogos, então você encontra, para quem assina na Amazon Kindle, ele está de forma gratuita. Você que quer adquirir o livro como eu adquiri físico, você faz o pedido que você encontra. Inclusive tem jogos que eu deixei aqui e eu trabalho com musicoterapia. Então eu tenho vontade de fazer um trabalho aqui, vou aperfeiçoá-lo, vamos assim dizer, no futuro, só porque ainda eu tinha trazia no livro Asperger, né? O Asperger, como queiram, aí naquela época ainda. Então, como foi agora dividido? Essa mudança ela foi implementada para melhorar a sensibilidade e expectativa dos critérios para o diagnóstico de transtorno do espectro autista e para identificar os alvos mais focados de tratamento para os prejuízos específicos observados.
Então vamos lá então. Os critérios diagnósticos do TEA foram divididos em 4 categorias agora. Por isso que você vê lá no diagnóstico do CID-11, agora ele colocando lá a letra e o número, letra, enfim, tá bom? Então vamos lá. A, déficit persistente em comunicação e interação social. Então, se ele tem um déficit persistente em comunicação e interação social, vem a letrinha A sempre maiúscula, né? Depois a letra B, padrões repetitivos e interesses restritos de comportamentos e atividades. Então, são aqueles padrões que a criança também possui, que são repetitivos, né? Ele ali sempre repete as mesmas coisas e tem um interesse restritos em atividades. Ele assiste o meu filme por intensas vezes, né? Assiste sem se cansar a mesma música, um bom tempo também. Então, ele vai ali na B. Presença dos sintomas em idade precoce da vida em contextos sociais. Então, se ele tem a presença dos sintomas em idade precoce da vida, em contexto de socialização, aquela criança isolada, aquela criança que não interage, também entra a letra C. E sintomas em conjunto devem limitar a funcionalidade da criança, por exemplo, a funcionalidade acadêmica ou social. Ele tem essa dificuldade na vida acadêmica, na vida social, o conjunto de limitar as funções da sua vida são limitadas, ele já entra na categoria ali, já entra na D, tá? Os interesses são restritos, pode se preocupar com áreas de interesse limitado, número de telefone, data e assim por diante no seu dia a dia. Então, a DSM-5 ela veio justamente para ela elaborar esta forma. Então, o que vai acontecer ali na ABCD? Vamos lá por partes. O critério ABCD explica o modo claro e eficaz característica do transtorno do espectro autista, sendo o critério aquele relacionado ao déficit na comunicação e interação social, que foi dividido em 3 grupos. A1, déficit na reciprocidade social e emocional, com partilha reduzida de interesses e continuidade nos diálogos. Na prática, esse critério, ele refere-se à criança que dá as costas quando alguém dirige a palavra a ela. Aquela criança que você fala para ela, ela vira as costas, ela não está nem ela, não responde. Não responde quando é chamada pelo nome, não compartilha a sua brincadeira, seja com adultos ou criança, ela se isola, ela quer brincar sozinha, ela quer ficar isolada. Até acabei de falar isso em outra aula que foi gravada aqui no canal, sobre sentar e imitar, gostaria que você também assistisse. A2, déficit na comunicação social não verbal, gestos, contato, linguagem corporal e expressão social. Na prática, esse critério refere-se à criança que tem grande dificuldade em iniciar ou manter contato visual, se expressar por meio de gestos e demonstrar sentimentos com expressões faciais. Lembra que eu já falei sobre imitação na outra aula? Então a criança ela tem dificuldade, aí você vai fazendo a imitação para ajudá-la. Não vou repetir aqui que já está na outra aula, mas A2 exatamente sobre isso. Aí vem B3. Interesse exagerado em assuntos ou tópicos. Já entra aqui como B3 lá no laudo da criança. Na prática, esse critério refere-se a criança que tem predileção por conversar ou fazer atividade dentro de um mesmo assunto. Por exemplo, uma criança que gosta de dinossauros e simplesmente se recusa a sair de casa quando está com seu boneco dinossauro. Ela brinca e conversa apenas sobre eles. Então, aquele hiperfoco daquela criança... Então quer dizer que nem todo autista tem hiperfoco? Não. O autista, geralmente, uma das características que você às vezes encontra, na maioria, em grande parte dos autistas, é o hiperfoco. Ele gosta muito de tal objeto. Neste caso, aquela criança que não abre mão, o assunto dele é só este. Ele sai de casa só com o dinossauro, ele agarra só o avião, ele agarra só o carro. E geralmente são aqueles que chamam a atenção, que são enormes. Aquele carro enorme, aquele dinossauro enorme, aquela carreta enorme que ele carrega com ele. Então, quando essa criança é muito fissurada, muito apegada naquele foco, então é uma da característica dele, vem aí de encontro com o IB3. Hiper ou hipo, reação a estímulos sensoriais do ambiente ou procura excessiva para esses estímulos. Na prática, esse critério refere-se a crianças que têm aversão a barulhos, como pessoas conversando ou sons de carros. Aquela pessoa que anda sempre
com a mãozinha no ouvido, né? Tem que ter aquele abafador, que algumas pessoas até falam que é caríssimo. Não vai, jamais vai comprar para o seu filho, porque custa muito caro de forma nenhuma, pessoal. Hoje um abafador de ouvido não é tão caro assim, não. Perto dos benefícios que ele vai trazer para a criança, até saindo na rua, para encontrar, para andar na rua e encontrar com aquelas buzinas, aquele movimento de carro, todo aquele barulho que vai causar-lhe uma crise, não é caro não, tá? Você encontra aí, inclusive, alguns sites, né, interessantes. Vai na Amazon, porque você já compra o abafador, já vê lá Rogério Melo e já vê também alguns livros que nós temos lá. Na prática, esse critério refere-se à criança que tem aversão a barulhos, como pessoas conversando sons de carros, aversão a abraços ou toques físicos. Podem ter interesse exagerado de luzes piscantes ou objetos que rondam. Então, abraços mesmo, principalmente para a criança em crise, se direcionar a ela e querer já abraçar lá à força e tal. Tem algumas aulas que nós já falamos sobre isso, entre crise, se aproximar da criança bruscamente, dar um abraço com força na criança ou tentar abraçar uma criança em crise, são coisas que não são tão recomendadas, a não ser que aquela criança esteja naquele momento correndo um risco muito grande de se machucar e você às vezes tenta fazer a cócega, abraçar calorosamente pelo corpo, né? Jamais segurar bruscamente uma criança. Na sequência, o critério C cita que o sintoma deve começar na idade precoce, já é diferente, tá? Podendo ter grande variabilidade até os 8 anos de vida e considera que o relato do cuidador principal não é o mais importante, ou seja, deve ser levantado outros relatos de familiares ou professores e o cuidador principal não é mais a via única de relatos e sintomas que acontece na A e na B. Agora já precisa de uma são multiprofissionais, multipessoas, né, pessoas de vários ambientes que essa criança frequenta, para que ele possa chegar aqui na C. Por fim, o critério D avalia o nível de prejuízo que os sintomas e sinais descritos nos critérios A e B ocasionaram na funcionalidade da criança, qual é a função que foi atingida. Para fechar o diagnóstico, a criança tem que ter três sintomas dos 3 critérios A e 2 sintomas do 4 critério B, 2 do A e 2 do B. Os critérios C e D devem estar presentes impreterivelmente para saber certinho onde que é a função atingida por aquela criança, onde foi atingida, onde foi realmente que aquela criança obteve essa dificuldade, né? O DSM também trouxe especificadores de gravidade, reconhecendo a gravidade por oscilar de acordo com o contexto e o tempo. Foram descritos 3 níveis de gravidade. Nível 2, exigido apoios sociais. No nível 2, há déficits graves nas habilidades ou na comunicação verbal e não verbal. Prejuízos sociais aparentes, mesmo na presença de apoio. Por exemplo, uma pessoa que interage, mas se limita a interesses específicos. Reduzidos que apresentam a comunicação não verbal, acentuadamente inadequada. A grande dificuldade em lidar com mudanças, trocar o foco e presença do comportamento repetitivo, que é aquela criança que sempre aquele comportamento tem que estar sempre, ele repete a mesma situação. Então é o nível 2. Nível 3 é exigindo apoio muito substancial, então ele precisa de muito apoio, muita ajuda. No nível 3, a grande limitação em dar início a interações sociais e abertura social mínima. Interage somente para satisfazer as necessidades individuais por meio de abordagens comuns. Apresenta inflexibilidade de comportamento, gerando perdas acentuadas no funcionamento. Então, o 3 é aquela criança que precisa de muita ajuda. Essa é a criança que vai estar fazendo parte do nível 3. Então, quer dizer que o nível 2, o nível 1 é aquele que não precisa, ou precisa de pouquíssimo ou nenhuma ajuda, que seria a criança número 1. Ok, pessoal? Espero ter ajudado vocês. Se inscreva no canal. Professor Rogério Melo. Também temos no Instagram algumas gravações que sempre estão ali no Instagram conosco, ok? Algumas sugestões de temas. Fique conosco, dê o seu likezinho. Forte abraço, até a próxima.